Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa aula de hoje, em que eu trato com você do direito real de anticrese, o último direito real de garantia regulado pelo nosso Código Civil, e também do direito real de aquisição, representado pelo direito promitente comprador de um imóvel. Pois bem, começando a falar pela anticrese, a anticrese é o direito real de garantia pelo qual o credor anticrético recebe a posse de um imóvel chamado frugívero. Imóvel frugívero é o imóvel que vai gerar frutos e rendimentos para aquele que se encontra na sua posse. E por qual razão? Porque na anticrese há uma dinâmica pela qual o próprio credor anticrético se paga. Ele mesmo recolhe os rendimentos e valores necessários para atender ao seu direito, ao seu crédito. E por isso a posse sai do devedor anticrético e vem para o credor anticrético. É um instituto jurídico pouco utilizado quando comparado com a hipoteca, porque a hipoteca possibilita a execução. A hipoteca garante ao credor hipotecário a possibilidade de levar esse imóvel a leilão. E veja, a anticrese não comporta essa possibilidade. O credor anticrético recebe a posse, mas nunca poderá conduzir esse imóvel a leilão, exercendo, portanto, uma execução. Não há direito de execução a favor do credor anticrético, só a favor do credor hipotecário. Eu destaco com você esse comparativo porque em ambas as figuras existe o mesmo objeto, um bem imóvel. Então, nesse ponto, hipoteca e anticrese se assemelham, porque os dois institutos jurídicos trazem como objeto de garantia um bem imóvel. É possível também, segundo o Código Civil, que se entregue o bem dado em anticrese a uma hipoteca para um terceiro. Então veja bem, já há um devedor anticrético daquele imóvel e a lei possibilita que para outro devedor se constitua uma hipoteca sobre esse mesmo imóvel. Significa dizer que sobre o mesmo bem recairão dois direitos reais de garantia diferentes para credores diferentes. Acontece que na prática é muito improvável que alguém aceite tal situação, ou seja, que alguém concorde em tomar como garantia hipotecária o imóvel já dado em anticrese. E por quê? Porque é um direito fundamental que assiste o credor anticrético, que é a retenção do imóvel. Como assim? Mesmo que, por exemplo, aconteça a hipoteca desse imóvel em favor de um outro credor, e este credor leve o imóvel a leilão, exercendo sobre ele o seu direito de execução. Mesmo assim, havendo a arrematação desse imóvel, o credor anticrético não precisará sair do bem. Pelo contrário, a garantia que o assiste é independente dessa garantia que foi executada pelo outro credor. Isso quer dizer que ele pode permanecer nesse imóvel mesmo tendo sido ele arrematado. Ora, qual arrematante terá interesse em manter nesse imóvel um bem que ele comprou, porém que ficará ali retido no interesse de um terceiro, né? Talvez ele queira morar, talvez ele queira negociar, e claro que a presença nesse imóvel do credor anticrético será um empecilho. Daí, embora a lei possibilite esse mecanismo, qual seja, hipotecar para outro credor o imóvel já dado em anticrese, é bem provável que na prática alguém concorde em ter essa condição desprivilegiada, né? Uma vez que isso vai inviabilizar uma série de negócios pretendidos ou buscados por esse credor hipotecário. Pois bem, vou tratar com vocês da restituição do imóvel, porque em certo momento esse bem dado em anticrese deverá ser devolvido ao seu proprietário devedor anticrético. Quando isso vai acontecer? Em duas situações fundamentais.
quando for liquidado o débito, uma vez que a grande finalidade da anticrese é que o próprio credor se pague, que ele atenda ao seu crédito, ou então quando se esgotar o prazo contratual. Veja que a lei oferece duas possibilidades relacionadas ao tempo da anticrese. A anticrese poderá ser por prazo certo ou por prazo incerto. Na primeira situação, por prazo certo, existe um tempo definido pelas partes para que haja essa obtenção de frutos e rendimentos em benefício do credor anticrético. Quer dizer, havendo ou não a amortização da dívida, o pagamento do débito, esgotou-se o prazo, o bem deve voltar para o seu proprietário, ou seja, para o devedor anticrético. Uma vez que talvez tenha acontecido nesse tempo uma desídia, uma má administração, uma falta de gerenciamento adequado para que o credor anticrético obtivesse os recursos para se pagar. Não é? Talvez não seja ali algo a se pensar, né, a se admitir de um tempo indeterminado, quando, de repente, o credor não sabe como obter os recursos necessários. Então, o devedor anticrético, ou seja, o proprietário do imóvel, define um tempo, um prazo certo, dentro do qual deverá haver essa quitação do débito. Outra possibilidade é um prazo incerto, indeterminado, porque agora o que se espera é que haja o recolhimento dos rendimentos, a percepção dos frutos necessários, haja o tempo que houver, uma vez que o propósito é a quitação da dívida. De todo modo, quando essa dívida é quitada, mesmo antes do prazo, né, quando há um prazo certo, isso automaticamente leva à extinção da anticrese. Porque pode haver também o pagamento antecipado desse crédito, uma vez que talvez o próprio devedor anticrético vá resgatar o seu imóvel já pagando de uma vez o débito. O fato é que, além dessa possibilidade da quitação do débito ou do esgotamento do prazo previsto, como hipótese de extinção da anticrese, há a possibilidade também da extinção pela caducidade, quer dizer, por um tempo máximo de exercício desse direito real. Lembra que lá na hipoteca acontece a perempção da hipoteca convencional no prazo de 20 anos? Pois bem, neste caso agora é uma situação semelhante em que a lei chama de caducidade da anticrese, que acontecerá em 15 anos. Nesse caso aqui, a extinção da anticrese e o credor anticrético até então será agora transformado num credor quirografário. Veja só, não é porque foi extinta a anticrese que automaticamente o credor está desamparado. Ainda há o reconhecimento da sua condição de credor, porém não mais privilegiado, não mais priorizado, por exemplo, numa insolvência, por exemplo, numa falência, em que ele teria um atendimento primeiro, né, acima de outros credores. Agora não, ele permanece sendo credor, a presença da anticrese caduca, veja só, desse título caduco de anticrese preserva a ele a condição de credor, mas agora quirografário. Bom destacar que o credor quirografário é o credor não privilegiado, que fica no final da relação creditícia, daquela relação preferencial dos credores, que começa lá em credores fiscais, trabalhistas, reais, e sobrando algo para o credor quirografário. Então essa agora é a posição assumida pelo credor até então anticrético, cujo título de anticrese caducou no prazo de 15 anos. Bom, e aí eu trato agora, perdão, do arrendamento à terceira e prestação de contas. É possível também, e até algo que faz sentido em certos casos, que o credor anticrético não decida assumir a própria exploração econômica do imóvel. Ele talvez resolva passar esse trabalho, essa atividade
para um terceiro. O que ele pode usar nesse caso é um arrendamento. Eu não quero ficar ali indo atrás de inquilino, tentando obter aluguéis, né? Não tenho tempo, não tenho jeito, não tenho tino. Eu vou passar para alguém fazer para mim. Então ele pode, ou o credor anticrético que está na posse desse imóvel, poderá fazer contrato de arrendamento para que um terceiro cuide do bem para ele e para que um terceiro, então, possa gerar rendimentos para ele. E aí, nesse caso, ele vai, de certo modo, transferir a exploração econômica do imóvel para outra pessoa. Também deve apresentar aqui, né, se for, por exemplo, uma administração pessoal, então vamos pensar numa segunda situação. Não, ele resolveu de modo pessoal cuidar desse imóvel e resolveu arrecadar os rendimentos. Bom, ele precisará prestar contas anualmente ao devedor anticrético. Claro, como é que o credor anticrético vai provar, por exemplo, que já houve a satisfação do seu direito? Não é o caso do credor anticrético receber além do que lhe é devido. Isso pode acontecer até por uma conduta maliciosa, por uma conduta de má fé. Vou ficar ali cuidando daquele imóvel, alugando, arrendando, obtendo rendimentos e frutos. E se isso passar do que é o meu crédito, vou ficar quieto, porque eu recebo além do que deveria. Claro que é uma ilegalidade, uma imoralidade, uma desonestidade. Por isso, para que não haja essa cobrança, esse recebimento abusivo de rendimentos e frutos, é que a lei exige do credor anticrético uma prestação anual de contas ao devedor anticrético. Por que é importante também? Porque se, por exemplo, ao devolver o imóvel ao seu proprietário, quer dizer, ao devedor anticrético, o credor houver recebido além do necessário, o excedente caberá ao devedor anticrético, deverá ser restituído ao proprietário do imóvel. Nós aqui voltamos àquela regra de que o acessório segue o principal, portanto, o dono do acessório é o dono do principal. Neste momento em que acontece a quitação da dívida, todo o excedente que for gerado já não pertencerá mais ao credor anticrético, devendo ser restituído ao devedor anticrético, que é, no caso, o seu proprietário legítimo. Importante destacar também que a anticrese acaba se assemelhando a alguns institutos jurídicos que vão também lidar com garantia, que vão também lidar com posse do bem, né? Primeiro dado importante é comparar a anticrese novamente com a hipoteca para reforçar a sua semelhança e as suas diferenças. A semelhança, já disse, é que tanto na hipoteca quanto na anticrese, o objeto dado em garantia é um bem imóvel. A diferença essencial é que a hipoteca possibilita o direito de execução e, com isso, levar o imóvel a leilão, a ser vendido em asta pública, para ser transformado em recurso pecuniário para pagamento do credor hipotecário, e a anticrese não. A anticrese não oferece o direito de execução. E por isso, passe o tempo que passar, por mais que o credor anticrético não receba o que lhe for devido, não está a serviço dele, a dispor dele, o direito de execução. Logo, nunca poderá levar o bem a leilão. Uma curiosidade é que a lei admite acumulação, veja só, acumulação de anticrese e hipoteca sobre o mesmo imóvel a favor do mesmo credor. Aí a coisa muda de figura. Você é meu credor. Eu ofereço no primeiro momento a você uma anticrese. Você terá a posse e com essa posse a oportunidade de recolher frutos e rendimentos que serão depois destinados à satisfação do seu direito. Não bastasse essa garantia, nós convencionamos a seu favor, sobre o mesmo imóvel,
também uma hipoteca. E agora veja, não havendo a satisfação do crédito, pela hipoteca que recai sobre esse imóvel, eu poderei perder esse imóvel, porque você terá direito de levá-lo a leilão. Aí sim tudo se fecha, há um cerco aqui para o devedor proprietário, porque ou ele paga pelo rendimento do bem, exercendo o credor anticrés, ou ele paga pela execução desse bem levado a leilão, ao exercer o credor a hipoteca. Então, nesse ponto, é possível dar uma dupla garantia na entrega do mesmo imóvel. Mas a essência é, anticrés e hipoteca são diferentes pelo direito de execução, que não está presente na anticrés. Outro comparativo com o penhor comum. Lembram que é o penhor, direito real de garantia, pelo qual se oferece um bem móvel em benefício do credor pignoratício. Qual é a semelhança entre anticrese e penhor comum? A semelhança é que são direitos reais de garantia, mas no penhor comum e na anticrese se oferece a posse do bem, né? O penhor recai sobre bem móvel, a anticrese recai sobre bem imóvel. Porém, em ambas as situações, o credor recebe a posse daquele bem, seja ele móvel ou imóvel. Uma comparação também importante com o penhor rural, porque o penhor rural é aquele penhor muito peculiar, muito singular, que foge a uma série de regras, a uma série de padrões, lembram? Estabelecidos para o penhor de um modo geral. Porque o penhor rural, que recai sobre lavouras, mas também recai sobre tratores, animais, maquinário de uma fazenda, o penhor rural tem como objeto esse bem imóvel por acessão intelectual. Não quer demais destacar, o bem por acessão intelectual, ele é imobilizado enquanto estiver a serviço de um imóvel mais importante. Enquanto houver a destinação do rebanho, dos tratores, dos maquinários, para possibilitar que naquele terreno se tenha uma fazenda, eles são tratados como imóveis por acessão intelectual, por destinação do proprietário. Claro que, por exemplo, se esse proprietário decide vender um trator, decide negociar um animal, nesse momento a sua decisão é retirar aquele componente do todo para transformá-lo novamente em bem móvel. Claro que aí eu vou negociar, por exemplo, um trator como bem móvel em atenção à sua própria natureza, mas porque na minha destinação, na minha pretensão, o trator deixa de pertencer ao conjunto imobilizado para ser agora negociado à parte, como móvel que sempre foi na sua essência. Pois bem, só que até acontecer isso, até que eu decida separar esse componente, ele integra o conjunto da fazenda como sendo imóvel por acessão intelectual do proprietário. E nessa condição, como é que nós o comparamos então à anticrese? Pelo próprio objeto. Porque na anticrese o objeto é imóvel na sua essência, na sua natureza. No penhor rural, se fala também de imóvel, né? Só que por acessão intelectual, não na essência, mas por destinação do proprietário, enquanto este pretender manter esse bem a serviço do imóvel mais importante. Outro dado é que no penhor rural, veja, no penhor rural, a posse do bem permanece com o devedor pignoratício. Eu destacava com você naquela aula, essa é a possibilidade que ele tem de, estando com o gado, o maquinário, o trator, poder gerar o recurso, gerar a riqueza necessária que lhe permitirá quitar a dívida. E aí, quitando a dívida, cancelar o penhor. Correto? Por isso, ele permanece no penhor rural, isso foge à regra do penhor comum. No penhor rural, ele permanece na posse do bem.
E é o que vai diferenciar então no caso do anticrese, em que a posse é passada para o credor anticrético. Essa também é uma diferença importante. É importante dizer também que a anticrese, além de não possibilitar levar o bem a leilão, porque a anticrese não dá o direito de execução, ela possibilita a retenção do imóvel pelo credor anticrético. Se eventualmente ele for, por exemplo, chamado a entregar o bem, se aparecer, como eu disse, um credor hipotecário levando esse bem a leilão e alguém arrematando esse bem no leilão, ele, credor anticrético, poderá reter o bem consigo. Por isso eu disse que é um grande inconveniente para alguém que é credor aceitar uma hipoteca de um imóvel dado em anticrese, percebe? Porque vai esse grude, né? Vai esse elemento acessório para onde o bem caminhar. Então, aquele que arrematar o imóvel em leilão sabe que carregará consigo aquela pessoa, aquele indivíduo ali qualificado como credor anticrético. Então, como nesse caso vai o peso junto, né? É bem provável que alguém aceite primeiro hipotecar esse imóvel e depois, uma vez hipotecado, que alguém aceite arrematar em leilão. Pois bem, assim então eu encerro com você o tema da anticrese e trato agora do único direito real de aquisição que o nosso sistema legal reconhece, o direito do promitente comprador de imóvel. O compromisso de compra e venda, ou a promessa de compra e venda de imóvel, é um importante instrumento utilizado nas negociações imobiliárias. E se trata, na realidade, de um contrato preliminar. Importante destacar que, quando se faz um financiamento de imóvel, o instrumento usado para esse financiamento é um compromisso de compra e venda, é um contrato preliminar. E todo contrato preliminar apresenta sempre um único objeto: a futura realização do contrato definitivo. O contrato preliminar é aquele acordo provisório pelo qual os interessados em certo negócio querem assegurá-lo, querem preservá-lo para um momento melhor. Eu não consigo naquele momento ter o recurso necessário total para a aquisição do imóvel. Bom, então eu posso me vincular ao vendedor por esse compromisso de compra e venda, através do qual eu me comprometo a pagar parceladamente aquele valor e ele, vendedor ou compromissário vendedor, se compromete a, no final do contrato, me outorgar a escritura pública respectiva. Então veja por que se trata de um compromisso. Porque nós nos comprometemos um com o outro. Eu, compromissário comprador, a efetuar o pagamento do valor do imóvel, no caso de modo parcelado. Ele, compromissário vendedor, se compromete a me outorgar a escritura definitiva desse imóvel, uma vez quitada a obrigação. Pois bem, para revestir de maior segurança e efetividade esse direito do comprador em obter a escritura, a lei transformou o compromisso de compra e venda no instrumento de um direito real de garantia. O que seria um mero contrato inter partes se transforma em instrumento erga omnes. O que seria um mero contrato criando crédito para as partes, reconhece-se a ele agora a capacidade de se exigir a escritura pública futura. Então veja que aqui há uma qualificação da promessa de compra e venda, tornando-a uma ferramenta muito mais efetiva para que eu, compromissário comprador, obtenha a escritura pública do meu imóvel. De que maneira? A primeira possibilidade que esse direito real de aquisição dá é exigir, ao final do compromisso quitado, que a escritura lhe seja atribuída. E se de repente não for? E se, por exemplo, o compromissário vendedor desaparece, ou então se recusa a outorgar a escritura, ou então já morreu? Ora, é bom lembrar
que, por se tratar de um direito real, esse instrumento tem valor erga omnes. Por isso, eu poderei cobrar a escritura de qualquer pessoa, seja de um terceiro para quem o vendedor transferiu seus direitos, seja dos herdeiros dele, se ele for falecido, erga omnes. A partir daí, não havendo a possibilidade de um recebimento espontâneo de uma outorga voluntária dessa escritura definitiva, eu, compromissário comprador, tenho direito a obter a adjudicação compulsória desse imóvel. Do que se trata? É uma ação pela qual eu vou requerer ao juiz que determine a incorporação formal daquele imóvel ao meu patrimônio. Em outras palavras, o juiz vai reconhecer que eu tenho direito àquela incorporação, eu tenho direito a ter a propriedade do imóvel e ele próprio fará isso. Ele vai proferir uma sentença e essa sentença transitada em julgado valerá como título translativo da propriedade imóvel. É como se o juiz me desse a escritura. Aquela escritura que me foi negada pelo vendedor, o que me foi impossibilitada porque ele passou o direito para um terceiro, aquela escritura é agora transmutada na sentença. E a sentença, repito, do juiz, sendo levada ao cartório imobiliário competente, se converte em escritura pública daquele imóvel. Por isso é que se diz que, nesse caso, a decisão final do juiz é uma decisão supletiva, porque ela supre a recusa do vendedor em me outorgar a escritura por direito, já que o juiz fará esse papel de outorgar a escritura para mim. Bom, para isso, há algumas condições formais essenciais. Quer dizer, não é toda promessa de compra e venda que automaticamente me dá direito à adjudicação compulsória. Segundo o tratamento geral dessa questão, o compromisso de compra e venda de imóvel, ele deve ter 3 caracteres fundamentais. Deve estar quitado, deve estar registrado no cartório e deve ter cláusula de irretratabilidade ou cláusula que não permita o arrependimento. Explico melhor. Eu fiz um compromisso de compra e venda de imóvel a prazo, portanto, fazendo o pagamento parcelado das prestações. Uma vez tendo quitado esse compromisso de compra e venda, é preciso que ele seja também registrado no cartório, para ter valor erga omnes, para ter eficácia geral. O compromisso já quitado por mim, já registrado no cartório competente e que não tenha cláusula de arrependimento, seja, portanto, irretratável, quer dizer, não abre espaço para que uma das partes se arrependa do que foi feito e, portanto, para que o vendedor se arrependa e não me dê a escritura. Ele é obrigado a me dar a escritura. A escritura aqui é obrigatória. Por quê? Porque no passado, quando não havia essa imposição da irretratabilidade, muitos vendedores preferiam pagar perdas e danos, porque quando lá na frente, já estava quitado o imóvel, ele estava muito mais valorizado do que quando o comprador começou a pagá-lo. Sabe aquela história de imóvel comprado na planta, que quando se fecha o financiamento, anos depois, ele vale 3 vezes mais? Por isso, essa era a malícia usada. O vendedor, então, como não era algo irretratável, ali se admitia arrependimento, o vendedor preferia se arrepender, pagar perdas e danos, que ficava muito mais barato do que entregar a escritura para o comprador. Percebe? Era uma vantagem. O pagamento de perdas e danos era muito menor, era muito menos expressivo do que o valor triplicado daquele imóvel tantos anos depois. Com isso, veja, o compromisso traz a impossibilidade do arrependimento, então o vendedor é obrigado a dar a escritura, não pode se arrepender, e se ele desaparece ou se ele se recusa a dar a escritura, o juiz agora supre essa falta de manifestação de sua vontade.
Por isso, repito, quitado, registrado em cartório e sem direito de arrependimento. É necessário também que, nesse caso, haja a outorga conjugal, ou seja, o consentimento do cônjuge, né? Outorga uxória se for da esposa, outorga marital se for do esposo, por se tratar de um negócio envolvendo direito real sobre o bem imóvel. E há uma flexibilização importante aqui, porque a súmula 239 do STJ, hoje em dia, acabou dispensando o próprio registro. Olha só, mesmo sem registro em cartório, o compromisso de compra e venda, desde que quitado e registrado, poderá dar ensejo a uma ação de adjudicação compulsória desse imóvel, né? Então é mais um benefício gerado a favor desse compromissário comprador, que, repito, esbarra na resistência ou na impossibilidade de obter a escritura pública do imóvel. E agora eu falo do item da mora do compromissário comprador. É muito comum que o compromissário comprador, durante o pagamento do seu débito, durante o transcorrer do compromisso de compra e venda de imóvel, ele acabe atrasando o pagamento de algumas prestações, ou de várias prestações, né? Diante disso, quando não há o pagamento de uma prestação que seja, configura-se a chamada resolução contratual. Resolução contratual é o desfazimento do acordo por falta de pagamento, porque a falta de pagamento, neste caso, representa o descumprimento da obrigação do comprador. Se a obrigação do vendedor, no final do contrato, é outorgar a escritura, a obrigação do comprador é, durante o contrato, efetuar o pagamento, entregando as prestações devidas. Quando há resolução contratual, não há mais o fundamento da posse do comprador. Quer dizer, não há mais uma posse regular. Isso nos faz pensar nas primeiras aulas envolvendo posse, porque a posse que ele recebeu, validamente, espontaneamente, estava embasada no contrato, embasada no compromisso de compra e venda válido. Como agora esse compromisso está resolvido, desfeito, não há mais o fundamento e essa posse torna-se precária. Lembra? Porque agora seria obrigação do compromissário comprador restituir o imóvel ao compromissário vendedor. Pois bem, não havendo essa devolução, ele está numa posse injusta, caracterizada pela precariedade. Isso abre caminho para que o compromissário vendedor proponha uma ação de reintegração de posse para reclamar a devolução dessa posse, né? E aí, antes disso, antes que aconteça toda essa retomada do imóvel, é obrigatório que o compromissário vendedor notifique o compromissário comprador para o pagamento das prestações em atraso. Há ainda uma possibilidade de quitação do débito, né? Nesse caso, o prazo para o pagamento é de 30 dias, veja, 30 dias para regularizar essas prestações devidas, pendentes, se o imóvel for loteado. Atenção, há uma categoria de imóvel aqui considerada. O imóvel objeto de loteamento, aqueles terrenos que nós conhecemos tão bem quando há divulgação de novos condomínios, novos empreendimentos. Então, se for esse tipo de imóvel loteado, o compromissário, comprador inadimplente tem 30 dias para acertar as pendências. Agora, se for imóvel não loteado, prevê-se o prazo de 15 dias para imóvel, portanto, não loteado. E veja também um dado importante. A súmula 76 do STJ dispõe que a falta do registro desse compromisso de compra e venda não dispensa a prévia interpelação do devedor para constituir em mora. Explicando melhor, constituir em mora, nesse caso, é notificar o devedor de que ele está inadimplente com a sua obrigação. Pois bem, mesmo quando esse compromisso de compra e venda não está registrado, segundo a súmula 76 do STJ,
será necessária a sua interpelação, ou seja, a sua notificação para constituí-lo em mora. A partir dessa notificação é que haverá a possibilidade, então, de uma vez comunicado dessa pendência, ele saldar a sua dívida, quitando as prestações que não foram pagas até então. É isso aí. Pessoal, obrigado, um grande abraço, até a próxima.